2h37. A partir desse momento, a Vida FM entra em rede com a Foto Bruna com a Rádio Vida, para o momento entrevista, Foto Bruna Entrevista, não é isso? O João Paulo, quero dar um bom dia aqui ao João Paulo, também nosso convidado de hoje, o Ariel Pontes, professor Ariel Pontes. Um bom dia a você aí também no mundo todo, vendo pelo site da fotobruna.com.br, e você ouvindo em toda a cidade, também em toda a região, pela Rádio Vida FM. Estamos ao vivo e você vai passar momentos aqui de entrevistas com o João Paulo, com o professor Ariel Pontes. Quero agradecer também a diretoria da Rádio Vida FM e a diretoria da TV Foto Bruna, na pessoa do Gilmar, né, Gilmar? Passo agora a palavra ao nosso João Paulo. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia para você que está sintonizado na Rádio Vida 104.9 FM e conectado na TV Foto Bruna. Este é o programa TV Foto Bruna Entrevista, um espaço que tem como objetivo tratar de assuntos de interesse da comunidade. Você pode participar do programa Foto Bruna Entrevista enviando perguntas pela internet, através do site tvfotobruna.com.br na semana que antecede o programa. Os entrevistados serão divulgados com antecedência neste site. O nosso entrevistado de hoje é jovem, tem 31 anos, nasceu em Presidente Prudente, mas como ele mesmo diz, só foi nascer lá, é machadense da Gema. Formou-se em Letras no ano de 2004 pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, no campus de Assis. Possui também qualificação em línguas estrangeiras, no italiano e no francês. Tem 4 filhos e é filiado ao Partido Verde, alcançando uma vaga na Câmara de Vereadores na última eleição municipal, com 810 votos, sendo o terceiro mais votado. Bom dia, professor Ariel Fernando Pontes. Bom dia, João Paulo. Bom dia, Léo. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes. É com muito prazer que eu participo dessa entrevista e espero poder responder e esclarecer as dúvidas dos nossos entrevistados, fazer desse momento um momento especial para nós todos, para fortalecimento da democracia na nossa cidade. Esta entrevista é transmitida ao vivo dos estúdios da Rádio Vida 104.9 FM. As perguntas foram enviadas pelos internautas que acessaram o site tvfotobruna.com.br durante a semana e, por uma questão de temas, foram organizadas por semelhança. Você também pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site tvfotobruna.com.br e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Vamos iniciar aqui, professor Ariel Pontes. Sim. Nós temos aqui as perguntas dos internautas que encaminharam aí as suas questões durante a semana. A primeira é do internauta Mauro, que diz: quais serão as suas prioridades como vereador para o bem de nosso município? Na mesma linha, o internauta Antônio pergunta: quais são as suas propostas para esses 4 anos de trabalho nas áreas de saúde, escolar e comércio de nossa cidade? Também o Carlos Antônio Leite pergunta: quais são os seus projetos para a cidade de Álvares Machado e, no que concerne a segurança, o que você pretende realizar? Só lembrando que, com relação ao comércio, nós teremos uma pergunta específica que abordará bastante sobre o assunto. Professor Ariel. Bem, eu gostaria de começar dizendo que, como vereador do município, eu pretendo estar em contato com a comunidade, com as comunidades, né? E junto das comunidades, cobrindo quais são as necessidades, as prioridades que devem ser levadas, né, para as discussões na Câmara e também para as possíveis votações, enfim, a escolha, né, daquilo que deve ser tomado inicialmente como tarefa emergencial. E depois também discutir com essas pessoas, com a comunidade, aquilo que deve ser tomado a longo prazo, né? As iniciativas que nós devemos tomar para longo prazo, para surtir efeito só lá na frente, daqui a 2, 3, 4 anos. Em relação ao município de Álvares Machado, eu vejo que a nossa cidade ela é uma cidade que, em relação a outras cidades da região, ela já avançou em alguns pontos, né? Mas nós precisamos ainda
discutir com a comunidade alguns passos que nós devemos tomar, né? Eu vejo que a parte, por exemplo, de limpeza da cidade, né? A parte de cuidado com as áreas que não são utilizadas pela cidade, isso tudo deve ser levado em consideração, né? Essa linha férrea que passa por dentro do nosso município, ela tem aí uma grande área que poderia ser utilizada, né? Trazendo benefício para a população, com áreas para a prática de esporte, lazer, enfim. Então isso eu pretendo trabalhar, né, muito seriamente junto com a comunidade. O vereador ele tem um papel fundamental de atuar como um gestor, né? O gestor ele tem como função ir até o povo e realmente descobrir quais são as necessidades e dentro dessas necessidades ele delimitar aquelas que são mais importantes, né? Além de descobrir quais são essas necessidades, ele é também aquele que vai escolhê-las, né? Escolher as iniciativas que devem ser aplicadas, as obras que devem ser feitas e acompanhar essas obras, né? Levando também sempre para a comunidade uma resposta sobre aquilo que ele tem feito. Ainda dando continuidade à resposta, nós temos aqui um ponto que passa pelo comércio, né? Eu acredito que um comércio fortalecido é também um povo mais feliz, é uma cidade que gera mais empregos, que sustenta, né, que dá apoio, base para as famílias. Então, eu quero sim ter o comércio como uma das minhas prioridades, né, e trabalhar ao longo desses 4 anos, junto com o comércio, desenvolvendo mais o comércio, estimulando mais esse comércio, aquecendo e desenvolvendo mais empregos. Acho que isso tem que estar aí na pauta, né? Já que o senhor menciona a questão do comércio, nós temos algumas questões exatamente voltadas para isso. A internauta Bruna, ela menciona aqui a questão de exatamente o que fazer para aquecer o comércio da cidade, gerar mais empregos, que propostas efetivamente o senhor teria? E tem aqui a Ana Paula, a internauta Ana Paula mandou uma pergunta bastante assim explicativa, que ela diz o seguinte: Ariel, em outras cidades da nossa região, como em Presidente Bernardes, por exemplo, Pirapó, entre outras, o vendedor ambulante, para poder adentrar e fazer as suas vendas, primeiro ele tem que ir até a prefeitura da cidade para ver certinho o que tem que fazer, pagar um imposto por um dia que seja. E aqui na nossa cidade pode entrar todo tipo de vendedor ambulante e não acontece nenhum tipo de fiscalização. Enquanto a pessoa que tem o seu comércio, se tem alguma irregularidade, como a falta de alvará, por exemplo, elas já são autuadas, né? O que você, como vereador, pode fazer? Bom, eu gostaria de começar dizendo que há um bom tempo, eu vi nascer na nossa cidade a associação comercial. Eu vivia numa cidade em que não se acreditava muito no comércio. Eu nasci dentro do comércio, praticamente. Meus pais a vida inteira tiveram comércio. E eu vi nascer na nossa cidade a associação comercial. Eu acredito muito que nós enquanto seres humanos, nós devemos usar ideias, as nossas ideias, que elas certamente darão frutos. Posso citar uma. Nós não tínhamos um horário de funcionamento para o comércio noturno, né? E muitas pessoas de Álvares Machado trabalham em Prudente, como nós bem sabemos. E a associação comercial, logo na sua fundação, ela teve a brilhante ideia de abrir o comércio à noite, né? Isso fez com que o comércio da cidade tivesse galgasse uma posição melhor, né? Hoje nós vemos o nosso comércio, inclusive com o apoio dos meios de comunicação, a internet, o número de pessoas que começaram a trabalhar com publicidade na nossa cidade e a própria Rádio Vida aqui, que tem contribuído muito, né, para fortalecer esse comércio. Então, nós podemos olhar para trás e ver já que algumas iniciativas foram tomadas, que nós devemos buscar na região, né, ideias que já existiram, não só na região, mas em todos os cantos, onde tiver existido uma boa ideia, nós devemos aplicar essa ideia aqui. Todos dizem que nós somos hoje uma cidade parte de Prudente, né?
E nós devemos atrair essa população para cá, a população de Presidente Prudente, para vir fazer as suas compras, né? Eu dou aula em mais cidades, não dou aula só em Álvares Machado, né? Mas eu converso muitas vezes com algumas pessoas e elas dizem terem vindo fazer, né, as suas compras aqui, nos supermercados, nas lojas, pelo atendimento de qualidade. Então, esse é um ponto que o comércio tem que cuidar e eu pretendo estar junto, atuar junto com o comércio, né? Discutindo esses pontos que precisam ser melhorados, o bom atendimento, a qualidade nos produtos, né, que são vendidos aqui, e com isso criar para o nosso comércio uma cara diferenciada, que atraia essas pessoas de fora, né, e também cative aqueles que são da nossa cidade mesmo, né, eles fiquem no nosso comércio, que eles não saiam para Presidente Prudente e outras cidades da região. Em relação ao comércio ambulante, o que eu tenho para dizer é que nós poderíamos criar a obrigação do uso de coletes ou crachás, né? O ambulante que entrou no nosso município para vender, ele teria que usar um crachá ou um colete que muito claramente demonstra que ele passou pela prefeitura, né, e pagou ali a sua taxa para fazer a venda no nosso município, né? Eu costumo dizer que nós hoje no mundo globalizado, nós não devemos tratar as pessoas com hostilidade, né? Essas pessoas, elas devem ser bem-vindas ao nosso município, né? Mas eu concordo com a nossa querida ouvinte, participante hoje, né, que realmente a Ana Paula, né, a Ana Paula está de parabéns pela pergunta, e realmente nós temos que cuidar disso. Essas são duas ideias simples, né, que muito provavelmente tornariam essa questão mais simples para nós. Muito bem, este é o programa TV Foto Bruna Entrevista e vai ao ar aqui na Rádio Vida FM e também na rede, no site da TV Foto Bruna. Você também pode enviar perguntas para os próximos programas. Basta acessar o site tvfotobruna.com.br e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo aqui com o nosso amigo Léo Bom Tempo na Rádio Vida FM. Ok, então, para você que está ouvindo a Rádio Vida FM, também conectado na TV Foto Bruna, agora tem os apoios culturais. Voltamos em alguns instantes. Você sintonizando a TV Foto Bruna, também ouvindo a Rádio Vida FM. Estamos ao vivo com o João Paulo, também nosso amigo jornalista João Paulo e também o Ariel Pontes. E para você que está conectado na TV Foto Bruna e quer enviar as suas perguntas para o nosso próximo programa, a entrevista será com o professor Garril. Você pode enviar as suas perguntas para tvfotobruna.com.br. Visite a Foto Bruna, também ouça a Rádio Vida FM. E agora vamos prosseguir com a entrevista com o professor Ariel. A pergunta agora é do internauta André Luiz Francisco. Ariel Pontes, quais os seus projetos para as crianças machadenses? Muito bem, eu vejo que as crianças da nossa cidade, elas merecem um cuidado especial. Na nossa cidade existem poucos espaços onde as crianças podem estar e se divertir. Vou dizer agora um pouquinho então, falar um pouco da parte de lazer, né? Eu acredito que falta ainda no nosso município mais espaços para lazer. Por exemplo, aquela praça que foi feita na entrada da nossa cidade, pela Estrada da Amizade ali, foi uma praça muito bem pensada, foi muito bem feita, né? Mas nós tínhamos ali, antes dela ser construída, um campinho, né, onde os jovens do bairro ali jogavam o seu futebol à tarde, né? Não houve previsão em nenhum momento, né, de um espaço ali naquela praça, né, para onde eles pudessem praticar esse esporte. Agora eles ocuparam a primeira praça construída, a que fica ali na proximidade do predinho ali, eles ocuparam e jogam bola ali, naquela praça, né? Então, a praça foi muito bem feita, mas faltou, talvez, incluir, né, sem prejudicar em nada a praça, né, construir ali um espaço, um parquinho para as crianças e também esse campinho de futebol que já existia sem mesmo existir, né? Os jovens, eles
criavam ali a sua travezinha aí com madeira e, enfim, passavam a tarde ali praticando esporte. Eu sou professor, sou educador, e eu acredito muito que há muitos problemas na sociedade que podem e devem ser resolvidos com a educação, né? Eu quero atuar em parceria com a Secretaria de Educação do nosso município, né, melhorando aquilo que deve ser melhorado, que é essa questão do lazer. A biblioteca no nosso município, eu espero poder contribuir para tornar a biblioteca do nosso município um espaço utilizável, né? Ali há muitas obras da literatura clássica, inclusive, que podem e merecem ser conhecidas, e desenvolver, então, dentro da biblioteca do nosso município, projetos que envolvam a faculdade, a universidade, o Unesp Presidente Prudente. Nós já tivemos experiências aqui nesse sentido, né? E eu espero poder buscar isso também, né? Um outro ponto, nós estamos falando de criança, né? Criança, todo mundo diz, é o futuro da nação, né? Essa frase ela muitas vezes é repetida, mas nós não temos de verdade noção do quanto isso é verdade. Não temos verdade do quanto isso é uma verdade. As crianças, elas precisam ser mais bem educadas, porque o Brasil cresce muito hoje, o Brasil cresce, o Brasil tem conquistado mercados internacionais, e o que eu ouço, porque eu gosto muito, mas muito mesmo, do setor industrial. Eu estou sempre acompanhando entrevistas com empresários brasileiros, lendo, né, depoimentos desses empresários nos jornais, e, enfim. E eu vejo uma preocupação séria deles, que é a preocupação com a formação profissional e cultural. Então, eu espero poder contribuir com essas crianças também para fortalecer essa questão cultural, né? Nós temos o teatro, nós temos o circo, que são atividades lúdicas, mas ao mesmo tempo que formam a criança, né, em relação à ética, à moral, e nós podemos usar essas boas armas. A profissão, então, a profissão deve ser destacada. A criança, desde o início, ela já deve ser estimulada a conhecer as profissões, já ir daí delimitando, né, para o futuro. Eu vejo um sofrimento muito grande hoje nos jovens, quando eles chegam no ensino médio, eles já não sabem mais o que, aliás, não é mais, não sabem ainda o que querem ser, né? Talvez falte mais da nossa parte o diálogo nesse sentido, né? Esclarecer o que cada profissão tem de bom, qual é a função de cada profissional aqui, né? E buscar ajudar essas crianças. Um outro ponto que eu quero destacar é que eu pude ter na minha vida uma melhora significativa a partir do momento em que eu descobri que a igreja realmente era algo que poderia modificar o meu pensamento, né? Muito do que a gente faz é pensamento. Então, nós temos que trabalhar isso com as crianças. As crianças precisam ser estimuladas a estar dentro da igreja, porque é aí que elas vão encontrar, né, um caminho justo, santo, e dentro da igreja eu vi que os meus sonhos foram valorizados, que a minha pessoa foi valorizada, e eu busquei depois disso, quando estava com o João Paulo aqui antes da entrevista, né, de onde veio a minha vontade de fazer letras, né? A minha profissão hoje eu devo a uma jornada mundial da juventude, que é o Encontro Mundial dos Jovens com o Papa, que graças a Deus, ao apoio da comunidade, né, eu pude participar, da qual pude participar. Esse encontro foi na França, né, em 97, e a partir desse encontro eu percebi, havia ali jovens de 180 nações do mundo, né, eu percebi que eu precisava buscar uma melhora para minha vida, e melhor eu digo na área de educação principalmente, não só da área religiosa, né? E de lá para cá Deus foi só preparando meus caminhos. Eu pude então fazer a minha universidade. Hoje eu estou bem empregado, graças a Deus, né? E tenho 4 filhos. Eu sei o que é ser criança, né? Tenho 4 pequenos lá. Eu entendo muito bem quais são os gostos, os desejos deles. Não precisa de muita coisa para agradar as crianças, né? Para torná-las mais felizes. Eu tenho uma ideia que seria a ocupação dessas praças que já existem, né? E daquelas que forem criadas com atividades, né, para esses jovens esportivos, atividades teatrais. Eu gosto muito do teatro de rua. Teatro de rua, eu inclusive levo os meus filhos, né, para quando nós temos aqui
Química Prudente, Teatro de Rua, eles estão sempre lá. E se envolvem, participam, né? Isso é bom, isso ajuda as crianças. Eu quero muito cuidar do sonho da criançada da nossa cidade. Ariel, nós já falamos de crianças e temos perguntas relacionadas à juventude também. Nós temos aqui, por exemplo, a Patrícia, a internauta Patrícia, ela pergunta: o que você tem de projeto para a juventude se divertir nos fins de semana nessa cidade? E na mesma seara, o Adelino pergunta: o que você vai fazer para a juventude na área de lazer, já que praticamente não temos nada? Muito bem, João Paulo. Foi dito já durante a nossa campanha que o antigo expurgo, ele deve ceder ali o espaço, né, para uma praça que eu chamo de Praça da Juventude. Mas tem um outro projeto que, isso é um compromisso, não estou fazendo promessa aqui, porque a gente sabe também das dificuldades que um vereador ele enfrenta, né? Na realidade, o vereador ele mais colabora com o executivo, com o prefeito, né? Mas eu já tenho experiência de um município próximo a Londrina. O tio da minha esposa, ele é prefeito lá, no Dirceu, e eles criaram um parque de rodeios. Eu vejo que o nosso município tem a juventude, boa parte dela, se não for a maioria, gosta, né, de cavalos, de rodeios, de cavalgada, prova de laço. Então, isso é esporte também, isso é lazer, e eu gostaria muito, é um sonho meu, inclusive, porque eu também tenho uma paixão muito grande por cavalos, né, conseguir construir o que eles fizeram lá. Eles fizeram um parque de exposição, uma cidade de 5 mil habitantes, conseguiu construir, né, um parque de exposição, rodeios, ali também serve para eventos, porque eles possuem, na realidade, uma arena para rodeios e prova de laço, ao lado disso um barracão, um lugar onde pode funcionar aí palestras, um salão, né? Não é bem um barracão, mas um salão de eventos. E ali a área de bares, e aos finais de semana, como ficou uma área não muito próxima da cidade, aqueles que têm o som no seu carro aí, que gostam, né, eles poderiam se dirigir para essa área, né? Ali há funcionários da prefeitura que cuidam dessa área, e eles poderiam, né, fazer os seus campeonatos de som e manter isso, que é gosto, que é da juventude isso, né? É saudável, mas também sem prejudicar aqueles que não gostam muito, né? Então não quero com esse projeto excluir os jovens, deixar eles, não, pelo contrário, isso é para incluí-los mesmo. Eu não sei em que área isso poderia ser criado, mas eu já sei que é pelo Ministério do Turismo, né? Nossa cidade já tem, inclusive, um perfil para isso. Nós temos aqui o Hotel Fazenda Campo Belo, provavelmente receberá uma das seleções da Copa do Mundo, né? Isso é bom para nós. Mais um pouquinho sobre a juventude, então eu falei de 2 projetos: a praça, que ficará ali no Antigo Expurgo, e esse parque de rodeios, né? Depois também, eu vejo que essas praças mesmo, que eu falei, esse centro nosso aqui, ocupado pela linha férrea, ele pode ser utilizado criando aí espaços para a juventude, né? A juventude precisa também de profissionalização. Eu já disse na pergunta anterior e acredito muito nisso, né? O ensino médio, em alguns lugares, ele funciona como ensino profissionalizante. Nossa cidade pode buscar isso, né? Nós vemos que o governo federal ele tem trabalhado cada vez mais criando sedes escolares onde funciona a formação profissional. É questão de lutar, de buscar, de ir atrás disso e trabalhar pelos nossos jovens. Eu participei de um jantar há 3 anos na cidade de Londrina. Minha esposa ela é nutricionista, né? E nós fomos convidados para um jantar da empresa lá, uma empresa que atua, chamada Appetit. Ela atua no mercado nacional, né, todos os estados do país, e para surpresa do grupo, dos funcionários, a direção da empresa, ela apresentou 150 jovens que foram formados, né, como auxiliares de cozinha. Para esses jovens, foi a abertura ali, naquele momento já no jantar, das portas para o emprego, porque a empresa formou, mas nem mesmo os jovens, né, sabiam que eles seriam contratados imediatamente pela empresa.
a empresa, ela tem necessidade, né, de profissionais. Minha esposa também tem, né, dialogado sempre comigo nesse sentido. Cada vez mais ela está sempre contratando gente. E chegam pessoas que não estão aptas, preparadas para assumir aquele cargo, aquela função, né? E a juventude, eu sei, eles têm muita vontade de trabalhar, muitos vêm até mim. Ariel, você disse aí ao longo da campanha que pretende trabalhar nesse sentido. Eu estou desempregado, eu quero trabalhar, né? Então, eu quero desenvolver na nossa cidade cursos de formação profissional, né? Esse, na formação na área de auxiliar de cozinha, é um dos primeiros que eu quero realizar, buscar parcerias para implementar na nossa cidade e fortalecer dessa forma a educação também, né? E gerar renda para essa juventude que tanto sonha com o primeiro emprego. Se essa é uma preocupação da juventude, nós temos aqui perguntas também com uma outra preocupação. Certo. Por exemplo, o Emerson, ele manda uma pergunta assim, pergunta sobre a função do vereador e diz assim: qual a sua proposta em relação ao consumo de drogas em nossa cidade, principalmente o consumo de álcool? Ele menciona aqui a venda para menores. E o internauta Márcio José de Souza pergunta: caro vereador, o que fazer para que esta juventude descubra que o uso de drogas e álcool não faz bem para a saúde? Por favor, dê uma palavra de esperança a este pai. É um verdadeiro desabafo que ele faz aqui, né? Muito bem. Eu gostaria de começar pela área do uso de drogas, falar um pouco do uso de drogas. O uso de drogas tem nos preocupado muito, né? Mas todas as problemáticas que tem trazido, mas o álcool também tem despertado, eu vejo, pelo fato de ser uma droga lícita, né? O álcool também tem despertado aí preocupação. Toda a segurança nacional, João Paulo, hoje tem sofrido muito com os ataques das milícias, né? Os grupos que atuam com o tráfico de drogas. Nós vemos nos últimos dias São Paulo, a grande São Paulo, ser atacada constantemente por grupos, né, por narcotraficantes. Não é uma tarefa fácil, eu já vou adiantar, mas é sim uma preocupação minha, porque eu quero focalizar o meu trabalho aí com crianças e jovens, para que essas crianças possam cuidar melhor dos nossos adultos e também dos idosos, né? Eu tenho um carinho muito especial pelos idosos, também fiz lá em Assis, desenvolvi projetos no ensino de língua estrangeira, né, para a terceira idade. Hoje, a melhor idade, não terceira idade mais, né? Voltando a falar da questão das drogas, na última semana nós ouvimos o ministro de Justiça, eu fiz uma cola aqui, né, José Eduardo Cardoso, afirmar que ele vai colaborar, né, com o Estado de São Paulo, não com efetivo, ele não vai mandar homens da Força de Segurança Nacional para cá, não. Mas ele vai mandar o setor de inteligência da polícia para o Estado de São Paulo. Para atuar onde? A Força de Segurança Nacional, com a sua inteligência, ela vai atuar nas fronteiras do nosso Estado, né? Por terra, água e céu, né? Terra, água e céu. Então, eu acho que isso será positivo, porque nós estamos aqui numa região que recebeu muitos presídios nos últimos anos, e muito pouco recebeu de atenção nesse sentido, né? A cidade tem sofrido ataques constantes aí, né? Assaltos, isso dói em nós, porque as pessoas que estão sendo assaltadas nos últimos dias, sequestradas, são pessoas queridas, são pessoas, nós vivemos numa cidade que é pequena, numa comunidade, né? E eu vejo esse aumento no uso de drogas relacionado com a entrada desses grupos aqui também. Então, é necessário se discutir, né, como diminuir, como extinguir, na realidade, o uso de drogas na nossa cidade. Juventude, nós não podemos falar só na polícia, as ações da polícia. Muitas vezes eu vejo o jovem entrando nesse mundo do crime pela falta do diálogo em casa e também pela falta de consciência da cidade, da sociedade, eu diria, né? Se o jovem não tem o que fazer, se ele não tem projetos de educação, como eu falei agora há pouco, se ele se vê diante de um país que cresce, mas dá dificuldade para arrumar um emprego, então ele certamente vai buscar caminhos que não são os melhores caminhos. Um deles é o caminho das drogas, né? Então, quando a gente fala em educação, em cuidado com criança, né, os projetos aí para criança, eu falo disso de levar como se fosse uma criança carregada no colo mesmo, né? Porque é assim que nós vamos conseguir diminuir o uso de drogas na nossa cidade.
Quanto ao álcool, né, muitas vezes, inclusive o próprio Emerson, ele tem um trabalho fundamental nesse sentido, né, o Emerson Policati, esposo da querida França, vereador do nosso município e reeleita. Eu lembro de uma vez uma palestra que ele deu ali, um bate-papo que nós fizemos. Eu sou nascido e criado no bairro Matadouro e hoje resido no Jardim Horizonte, né? Mas ele falava ali para a comunidade que muitas vezes o álcool tem entrado nas famílias trazido pelos pais, né? Então, nós não podemos só falar do jovem, nós temos que cuidar dos jovens sim, mas fazer esse trabalho de conscientização também dos pais. É problema você tomar uma cerveja, né, no final de tarde, no final de semana? Não é problema. Mas você precisa deixar claro para o seu filho como isso tem que ser feito, né? A gente fala, não existe beber socialmente. Eu não concordo muito com essa ideia. Não. Eu tomo a minha cervejinha. Hoje tem sido cada vez mais raro isso, né? Não tem sobrado muito tempo. Mas eu passei pela juventude, eu experimentei às vezes o exagero de álcool e vi situações trágicas, né? Como, por exemplo, perdi amigos em acidentes, né, com moto e carro, e isso me fez repensar. Eu lembro até hoje do acontecimento de um desses amigos. Foi o momento que eu pude experimentar uma das coisas mais prazerosas que eu já tive até hoje. Pedi perdão aos meus pais. Nós estávamos indo para o enterro de um amigo, e ali eu falei, pai, eu nunca na minha vida dei atenção para aquilo que o senhor falou quando o senhor falava em relação à bebida e direção, né? E hoje, infelizmente, eu enterro um amigo, né? Um querido amigo. Então, por essa motivação, uma motivação pessoal, eu quero trabalhar, né, fiscalizando, conscientizando pais, a sociedade. Acho que a igreja, ela tem feito isso. Eu vejo hoje, nós temos um grupo de jovens dentro da Igreja Católica, mas eu não quero falar só da Igreja Católica. Eu tenho muita amizade na cidade, né? Inclusive tive votos de outras igrejas, né? Por conta dessa amizade, essa proximidade com alguns pastores, inclusive, por ser professor dos seus filhos, ou enfim, tenho amizade com os pastores, e a gente tem sempre visto na fala deles essa preocupação, né? A nossa cidade tem experimentado um momento de carinho. Eu poderia falar sem fazer diferença de religião aqui, mas por estar mais próximo mesmo da Igreja Assembleia, da Igreja Metodista e da nossa igreja, a Igreja Católica. Eu participo da Igreja Católica. Temos aqui o grupo C100, que tem se preocupado muito, né, com essa questão do uso de drogas e álcool. Então eu quero apoiar, né, toda iniciativa, seja ela não só ligada à igreja, mas essas iniciativas da igreja eu quero acompanhar de perto, quero fazer parte dessa história no nosso município. Muito bem. Este é o programa TV Foto Bruna Entrevista e vai ao ar aqui na Rádio Vida FM e também na rede, no site da TV Foto Bruna. Você também pode enviar sua pergunta para o próximo programa. Basta acessar o site tvfotobruna.com.br e encaminhar sua dúvida, sugestão ou opinião. Vamos fechar esse bloco sobre criança e juventude com a pergunta de um professor também, o professor Osmar Fuluia. Ele pergunta o seguinte: todos sabemos que o incentivo ao esporte e lazer gera incontáveis benefícios para a população em relação à saúde individual e coletiva. Desta forma, qual a sua ação como vereador com relação ao esporte educacional, esporte recreacional e esporte de competição e lazer no incremento para toda a população machadense nas diversas faixas etárias, professor Ariel Pontes? João Paulo, obrigado, professor Osmar Kenji. Foi professor meu no Colégio Angélica de Oliveira, aqui em Álvares Machado, e na área de educação física, eu posso dizer, foi um dos que mais, assim, desenvolveram no meu grupo escolar a vontade por esportes, né? Eu lembro das participações nossas em eventos em Prudente, por exemplo, ali na pista de atletismo da Unesp, e o professor Kenji sempre, junto aí com a professora, os professores do Angélica, sempre incentivando, né, essa prática. Eu gostaria de criar no nosso município o Dia do Esporte, deixar no calendário do município, né, o Dia do Esporte. Esporte esse que envolveria toda a comunidade, não só a juventude, mas toda a comunidade, ela se beneficia com a prática de esporte, né? Nós temos redução dos casos de doenças, né? Meu tio é médico, Dr. Luiz Carlos Pontes, e a gente sabe muito bem nessa questão da saúde que ela é
bem cuidada, não só com a aplicação e uso de remédios, mas com a prevenção de problemas mesmo. A minha esposa é nutricionista, então soma-se aí, minha esposa e minha irmã são nutricionistas, e eu tive bastante leitura nessa área de esportes que combatem os problemas de saúde. Professor Kenji, então, o Dia do Esporte no nosso município, mais uma vez quero frisar, as praças que já existem, que forem criadas, elas não devem ser somente criadas. Nós temos que ter projetos para essas praças, projeto de uso, de ocupação dessas praças, né? Eu não sei como isso poderia funcionar se aos finais de semana, todos os finais de semana, um final de semana por mês, a cada 2 meses, mas projetos que envolvam a prática de esportes aí. Depois, nós temos que reativar os campeonatos de futebol, né? Eu lembro do Grêmio, ali no bairro Matadouro, eu tive muito envolvido com esse time. Eu nunca fui bom de futebol, João Paulo, quero deixar muito claro aqui. A minha única participação em futebol foi no ginásio esporte, marquei um gol e o técnico já tirou, porque ele sabia que eu ia fazer besteira depois, né? Joguei 1 minuto só, né? O único campeonato do qual eu participei. Mas eu tive ali os meus primos, o Gustavo, toda a meninada ali, o professor Fábio, né? Professor de educação física que atua no município aí, desenvolvendo práticas esportivas. Então eu estou próximo disso também, sabe? Eu quero reativar os campeonatos de futebol. Esse ano eu pude acompanhar um pouquinho o campeonato que existiu aí, né? Vivi muito ali dentro do campo do Matador. O professor Carlinhos Canecão, sempre incentivando a prática do futebol. Então eu quero dar um carinho também, direcionar aí um trabalho nesse sentido, né? A prática de esportes e lazer, né? Realmente os benefícios para a sociedade são muito mais positivos. Inclusive nós podemos, em relação ao orçamento público, né? Quando a gente fala em prática de esporte, isso custa menos do que cuidar do doente depois, né? A terceira idade a gente vê, a melhor idade a gente vê hoje, né, muito mais ativo, e também tem conquistado, né, cada vez mais uma vida de qualidade, né, e mais saudável, mais prazerosa, né? E isso estimula, inclusive, um sentimento de paz, de alegria na população, que é o que nós precisamos nos dias de hoje. Aumenta até a autoestima dos jovens, né? Você vê pessoas mais felizes por estarem hoje aí praticando esporte juntamente em grupo, né? Tem a CCI, tem os grupos aí dos idosos que se reúnem para praticar e competir, né? Aí em muitas cidades. Então você vê pessoas muito mais felizes. Antes, os jovens, os idosos eram pessoas que chegavam a uma idade, tanto para emprego quanto para grupo social, eles eram esquecidos. Exatamente. Hoje não, hoje eles são mais valorizados entre si e pela sociedade, não é isso mesmo? Muito bem. Quando você fala de competição, isso estimula a prática do esporte, né? Então, eu comentei aqui o caso das campeonatos que nós tínhamos de atletismo na pista de Presidente Prudente. Ali eu pude conhecer grandes nomes, né, que participaram de Olimpíadas aí. Fiquei lá depois 3 meses fazendo um estágio lá, né, na pista, porque segundo eles tinha ali um perfil. Mas aí minha paixão era outra e eu acabei desistindo. Mas isso fica, né, fica na memória. Ter conhecido esses grandes atletas, o Claudinei Quirino, o Senna, são nomes de Prudente que eu tive o prazer de estar ali junto com eles, né? Então, acredito que preparar para a competição, isso é fundamental. Nós estamos aí diante de 2 grandes eventos no país, que eu tenho certeza absoluta, né, que despertarão essa questão do esporte, que é a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, né, 2016. Então, nós precisamos participar disso também. Quem sabe ter aí daqui do nosso município, né, alguém participando das competições nacionais, levando o nome da cidade, né? Nós temos um garoto, a família dele daqui, né, acho que é da família Salata, que ele participa inclusive de competições internacionais, né? Não sei se ele é nascido aqui, mas a família daqui, isso já é motivo de orgulho, né, pra gente. Então, imagine se um jovem fosse nascido aqui e estimulado dentro da nossa cidade. Muito bem.
Este é o programa TV Foto Bruno Entrevista e vai ao ar aqui na Rádio Vida FM e também na rede no site da TV Foto Bruna. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco. Com o jornalista João Paulo Suzuki. Ariel, quero começar esse próximo bloco aqui com a pergunta do José Amarildo Padovani, nosso amigo ouvinte internauta José Amarildo Padovani. Vereador, futuro aí, vereador Ariel Pontes, parabéns pela eleição. Aí, quais são os seus projetos para acessibilidade em nossa cidade? Nossas calçadas são intransitáveis. Seria possível um projeto para os moradores fazerem suas calçadas de acordo com a lei, mesmo esse projeto sendo impopular? Léo, eu sou portador de necessidades especiais também. Eu levei uma bolada no olho esquerdo e perdi, né? Tenho 5% do olho esquerdo só. Por conta disso, eu tive indo a São Paulo muitas vezes para fazer cirurgias e muitas vezes passando pelos hospitais, onde nós temos casos semelhantes ao do Amarildo, que é um cadeirante, né? A cidade, ela realmente precisa de um cuidado nesse sentido. Eu vejo que eu dou aula em Santo Anastácio, lá houve, parece-me que um planejamento maior na fundação da cidade. As ruas são mais amplas, as calçadas são mais amplas. Em Machado nós temos que cuidar disso aí, né? A cidade precisa sim, Amarildo. E não só por causa dos cadeirantes. Eu vejo, cada vez tem aumentado o número de pessoas da melhor idade, e para essas pessoas também, que muitas vezes têm a locomoção debilitada, nós devemos ter um carinho. Amarildo, seria impopular se nós não usássemos, né, a estratégia de conscientização da população. A população conscientizada, ciente de que realmente isso é um problema, então nós não teríamos nenhuma impopularidade, né? Desde que então se faça esse trabalho. Eu quero sim, Amarildo, contribuir para isso na nossa cidade e espero contar com a sua força também, com o seu apoio, né, para propor esse projeto de acessibilidade. Temos aqui a pergunta que vem do internauta Adriano Luiz Alves. Ele pergunta: vereador Ariel Pontes, quais os seus planos para a nossa comunidade aqui do Jardim Bela Vista? E, aproveitando o ensejo, o Paulo Vilalva também pergunta qual a proposta para a evolução da receita própria, visto que o percentual de Machado é um dos mais baixos do Estado em relação ao total orçado. Muito bem, João Paulo. Planos para a comunidade Jardim Bela Vista. Eu gostaria de ressaltar que a minha visão ela é ampla, né? Eu muitas vezes vi aqui no nosso município os vereadores trabalhando para a sua própria comunidade e unicamente para a sua própria comunidade. Eu sei, realmente eles devem desenvolver alguns projetos que ficam, né, nos seus bairros. Eu, inclusive, tenho projetos para o Jardim Horizonte e para o bairro Matador, que foi onde eu fui nascido e criado. Mas eu quero destacar que o vereador, ele foi eleito para cuidar do município todo. Então, ele tem que buscar também aí no Jardim Bela Vista aquilo que é vontade pública, né? Vontade da comunidade. Mas eu gostaria de destacar algumas coisas que podem ser feitas ali no Jardim Bela Vista que vão melhorar, né, significativamente a vida das pessoas. O SESI, a ida do SESI para lá, eu concordo plenamente concordo hoje que foi uma boa iniciativa. A CART, ela tem um plano de construção de uma avenida que ligaria o Jardim Bela Vista e os novos loteamentos à Estrada da Amizade, né? Depois, nós temos também aqui nessa faixa da linha do trem aqui, a única saída para o lado da rodovia é aqui pelo Severo. Tem que vir aqui na frente para conseguir acessar essa estrada da Porta do Céu aí que dá acesso depois à rodovia, né? Então, eu quero buscar junto ao Executivo abrir outras saídas ali, né? Bom, Ariel, ele não está falando de saída, de estrada só, de avenidas. Bom, não. Eu vejo um perfil ali com a ida da Implemac para essa área da cidade aí, para saída para a rodovia, que a nossa cidade ela tem que buscar a construção de um novo parque industrial que esteja ao mesmo tempo mais próximo da rodovia,
O nosso antigo parque industrial, ele precisa receber carinho, mas eu não vejo aquele local como o local adequado para se construir hoje um parque industrial. O Parque Industrial de Machado não pode, até por conta de que nós, para fazermos as coisas, nós precisamos sonhar e ter ideias. E quando uma ideia, ela por várias vezes, ela fracassa, fica mais difícil conseguir isso. Então, eu vejo hoje aquele parque industrial já existente, a regularização para ele, né, o apoio, todo o apoio necessário, mas a criação de um novo parque industrial no nosso município. Esse parque industrial ele não pode estar muito distante do Jardim Bela Vista, né? Eu tenho, inclusive, contato com uma empresa, ela no ano passado, por por falta assim, de um acerto de um dono de uma propriedade aqui, que não aceitou a oferta deles, não veio essa empresa para o município. Aliás, são duas empresas do mesmo dono, que gerariam 200 empregos para cá, né? Eu quero atuar nesse sentido. Quando eu falava de profissionalização do jovem, não adianta você só profissionalizar e não ter emprego, né? Então, gerar emprego significa atrair para o nosso município outras empresas, né? A cidade de Regente, ela fez, né? Todos dizem, não pode, não consegue, Machado é pequena, é uma cidade pequena, não vai conseguir. Por que Regente conseguiu? Regente não só atraiu algumas empresas de outros municípios da região, isso seria desleal, né? Mas ela conseguiu fazer isso e trouxe outras empresas de outras regiões para cá. O Machado tem que trabalhar nesse sentido. Não é roubar nenhuma empresa das cidades da região, porque isso é vestir um santo e desvestir o outro, né? O que nós precisamos fazer é desenvolver empregos aqui, fortalecer as empresas da nossa cidade. Isso é um outro ponto, né? Então, para o Jardim Bela Vista, eu tenho esses dois projetos. Eu gostaria muito de poder, inclusive isso foi um questionamento desse empresário, né, que tem aí a empresa com 200 empregos. Ele me disse, Ariel, eu queria estar perto de uma comunidade, porque eu quero, a minha empresa é sonho, e sonho é sonho de melhorar a vida de pessoas, de contribuir para diminuir também a questão de assaltos, enfim, a criminalidade de modo geral, desenvolver educação, né? Então, quando eu falava em educação para a juventude, entra aí esse outro projeto. Bom, em relação à receita própria, eu acredito que eu tenha falado quando eu disse que nós precisamos buscar, né, novas empresas para o município. O município é um município hoje que contém possui poucas empresas, e eu gostaria de citar o caso de duas empresas da nossa cidade para dizer como é importante a gente sonhar e correr atrás do sonho, né? Lendo a saga da família Matsuda, um livro que conta a história da família Matsuda, muito me emocionou quando eu li ali que a família Matsuda poderia ter comprado uma caminhonete com dinheiro, comprou sementes, que deu início a Matsuda Sementes, né? Então, naquela época, eles tinham comércio, de compra de grãos, e aí um deles teve a vontade, o desejo de comprar uma semente de grama, porque eles tinham uma pequena propriedade e ali as gramas enfim, não iam muito para frente por conta de formiga. Então eles foram atrás de uma universidade, ali descobriram a existência de um tipo de capim que servia para o gado muito bem e não era comido pelas formigas. Então um deles foi lá e comprou aquilo que era resto de sementes, peneirou, acho que, se eu não me engano, no livro tem os dados lá, mas vamos colocar aí, 10 sacos ele comprou de resto, peneirou aqui em Machado 4 sacos de semente, plantou. Assim que ele plantou, já muita gente quis comprar a semente dele, né, deles, da família. Mas aí isso não foi vendido e deu início, então, a família, a esse projeto da família, que é a Matsuda Sementes. Um outro projeto, eu pergunto a você, que é jornalista e vive na nossa cidade, sempre atua aqui, será que algum dia alguém imaginou que o Hotel Fazenda Campo Belo poderia chegar onde chegou? Daí eu poderia passar para as várias empresas da nossa cidade, né? Eu poderia citar aqui, fazer um elenco delas, que estão crescendo, empresas que estão crescendo, que são empresas que nasceram no município, né? Uma empresa, não vou falar de uma empresa. Nós temos muitas empresas na nossa cidade que cresceram, e cresceram por conta desse crescimento que é nacional também, né? Eu quero buscar, então, para melhorar a receita do município, mais empresas. Muito bem, nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Temos aqui mais duas perguntas. Vamos ver a questão do tempo, se é possível respondê-las, né?
pergunta agora muda um pouco o tom. O José Ricardo da Silva pergunta: o artigo 19 da Constituição defende, dentre outras instituições, a escola laica. O senhor, enquanto professor e vereador, pensa sobre o que o senhor, como professor e vereador, pensa sobre manifestações religiosas tipos Umbanda e Pai Nosso nas escolas públicas? Bom, João Paulo, eu sou participante da Igreja Católica e, como professor, eu vejo hoje a necessidade de se criar iniciativas para fazer com que os jovens tenham vontade pelo estudo. Eu acredito que atrelar a educação à profissionalização seria um dos caminhos. Em relação a orações nas escolas, eu acredito muito nisso. Inclusive, eu faço isso, né? Não desmerecendo e não desrespeitando em nenhum momento aquele que não queira participar. Nós vivemos num país que tem uma maioria católica, mas vemos outras, diria agora, a igreja evangélica, as igrejas evangélicas, né, e as outras religiões, grupos, enfim. Eu acho que todos têm que viver, têm que conviver, aprender a se amar e respeitar, né? O Papa João Paulo II foi um homem que pregou muito isso por onde ele andou. E eu tive o prazer de estar em duas viagens internacionais, onde isso foi discutido, inclusive, né? Eu tive o prazer de estar na mesa de discussão com jovens de outras religiões ou de outros grupos, né? Eu lembro bem claramente, em 2005, eu estive na Alemanha e nós ali discutimos toda essa questão. Nós temos que nos amar, isso é importante, né? E a oração, eu vejo que ela é positiva dentro das escolas, meu querido José Ricardo. Talvez isso não te agrade, mas essa é a minha resposta. Eu vejo que se os jovens, todos os jovens estivessem hoje dentro de uma igreja, e não estou dizendo com isso a Igreja Católica, eu creio naquilo que a Igreja Católica prega, mas não estou fazendo aqui nenhuma propaganda da nossa igreja, né? Mas eu afirmo isso categoricamente. A igreja é um lugar para desenvolver o comportamento ético e também para que a gente saiba um pouquinho do que é moral, né? As igrejas cristãs, elas pregam respeito ao próximo, elas pregam o respeito a si mesmo, inclusive. O uso de drogas, o uso de álcool é desrespeitar-se a si, né? Então, eu vejo isso como algo muito positivo. Inclusive, acho que os pastores, os padres, eles deveriam ter um espaço maior. Porque se a lei diz isso, não é porque a lei diz, né? Não é. Quem cria a lei é a população, a sociedade é quem diz que lei é boa ou não para si, né? Então, eu vejo essa lei aqui como uma lei retrógrada. Ela deveria, inclusive, ser... em nenhum momento, também gostaria de deixar claro, que esse espaço, o ensino religioso, volta a ser hoje, né, algo que existe dentro da igreja. Em nenhum momento o ensino religioso deve ser praticado para fazer prática da propaganda de nenhuma religião. O que se tem que fazer é falar de religiões, né? Falar da importância das religiões, mas não destacar nenhuma delas, né? Então esse cuidado tem que se ter também. A nossa última pergunta também vai um pouquinho nessa direção e vem da Jocilene. Ela diz assim: senhor Ariel, a política em Álvares Machado está cada vez mais violenta e perigosa, pois já não existem mais partidos políticos, e sim grupos fanáticos. O que fazer para voltar a termos a boa e velha política partidária, sem difamação e calúnias ao adversário e somente propostas em benefícios da população? João Paulo, eu gostaria de começar discordando um pouquinho da Juscelene. Eu concordo com ela quando ela diz que a política tem tido alguns aspectos de violência, né? Mas eu vejo isso como casos isolados. A difamação, eu vi nessa última eleição, isso também foi preocupante. Inclusive, chegou a um nível tão incabível que pessoas que estavam do mesmo lado, eu fui vítima disso, inclusive, né? Eu tenho certeza que eu perdi muitos votos porque uma pessoa tentou denegrir a minha imagem, lançando na cidade a ideia de que ela tinha um vídeo meu comprando votos, né? Até hoje essa pessoa não apresentou nem queixa contra mim e nem esse vídeo. Isso está claramente, diz claramente que eu não tive isso, né? E falei, inclusive no palanque, porque eu não sou de segurar as coisas, eu falo, né? Eu acho que isso me prejudicou um pouquinho. Eu perdi votos com isso, com essa pessoa que lançou na cidade a fala de que eu estava comprando votos. Ela tinha esse vídeo. Eu disse no começo que iria discordar um pouco da Juscelene. Eu gosto muito de política e eu converso muito com as pessoas mais velhas. Eu vejo que no passado a política em Machado ela era mais problemática.
brigas nas ruas, essa questão de envolvimento assim, em grupos políticos, no passado foi mais forte. Não quero dizer com isso que nós não tivemos esse problema nessa última eleição, né? Mas eu percebo que a comunidade ela tem, as pessoas não são, eu pude andar a cidade inteira nessa campanha, e as pessoas não são como alguns imaginam, né? Elas têm conhecimento e elas não são tão manipuladas mais assim, sabe? Então, é positivo, a política tem caminhado, nós vemos a ficha limpa aí, que foi algo muito positivo nessa eleição, né? Então, eu quero sim, Juscelene, contribuir para que a política seja menos violenta, né? Seja mais pacificada, mas com a participação da sociedade, isso é um direito de todos, né? Muito bem. Nós agradecemos ao professor Ariel Pontes, vereador eleito, e que respondeu aqui as nossas perguntas. Lembramos que todos aqueles que deixaram o seu e-mail terão as suas respostas direto. O professor Ariel aqui está se comprometendo a enviar a cada um que mandou o seu e-mail as suas respostas a essas perguntas. Lembramos também que a partir de janeiro a TV Foto Bruna deverá estar fazendo a cobertura das sessões da Câmara Municipal, onde poderemos acompanhar o trabalho aí dos vereadores eleitos. Essa edição do programa TV Foto Bruna Entrevista está chegando ao final. Nosso agradecimento a todos que colaboraram para a sua realização, em especial aqui ao nosso entrevistado, o professor e vereador eleito Ariel Pontes, o pessoal aqui da Rádio Vida FM, o Léo Bom Tempo, que nos cedeu o seu espaço, o pessoal da TV Foto Bruna, o padre Jurandir, né? E também o pessoal da equipe técnica, coordenado pelo diretor Gilmar Gomes. Agradecemos especialmente a você que está sintonizado na Rádio Vida FM e conectado na TV Foto Bruna. Manda suas perguntas para o nosso próximo programa. Temos aqui o professor Antônio Garrido Campione. Até a próxima edição do programa TV Foto Bruna Entrevista. Bom dia. Bom dia, você também, ouvinte da Rádio Vida FM, você ouvinte, obrigado pela audiência, você também na TV Foto Bruna, que pode mandar as suas perguntas para tvfotobruna.com.br. Lembrando que o nosso próximo entrevistado é o professor Antônio Garrido Campione, que lecionou por muitos anos na Escola SESI aqui de Álvares Machado e também foi membro do grupo de cantores Paulo VI, né? fotobruna.com.br. Segue agora a programação normal da Rádio Vida FM, tvfotobruna.com.br.